A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Que alegria poder estar com você mais uma vez, neste momento tão precioso de devoção, reflexão e encontro com a presença de Deus. Aquiete agora o seu coração, desacelere a mente, respire fundo e permita que o Espírito Santo conduza este tempo. Este não é apenas mais um vídeo, é um convite para um encontro profundo entre o seu espírito e o Espírito de Deus. Vamos começar orando ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com reverência, humildade e fome espiritual. Reconhecemos, Papaizinho querido, que precisamos do Teu Espírito Santo para compreender as verdades eternas da Tua Palavra. Fala conosco, ilumina o nosso entendimento, aquece o nosso coração e fortalece o nosso espírito. Que este momento seja um divisor de águas na nossa vida espiritual, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados, quero convidar você agora para a leitura da Palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que texto maravilhoso, né, meus irmãos? Este versículo ele é curto, mas ele é extremamente profundo. Ele revela uma das experiências mais ricas e transformadoras da vida cristã: o relacionamento vivo entre o espírito humano e o Espírito de Deus. Paulo não está falando de algo abstrato ou distante, ele está falando de uma realidade espiritual que deve ser experimentada por todo aquele que nasceu de novo. Para entender essa afirmação, precisamos lembrar que o ser humano não é apenas corpo e mente. A Bíblia nos ensina, e nós temos estudado ao longo desse trimestre, que nós somos corpo, alma e espírito. O espírito humano é a parte mais profunda do nosso ser, é a dimensão que nos conecta diretamente com Deus. É no espírito que acontece a comunhão, a sensibilidade espiritual, a percepção da voz de nosso Senhor, de nosso Deus. Antes da conversão, meus irmãos, o espírito humano está separado de Deus espiritualmente, ele está morto. Mas, como a própria palavra ensina, quando alguém crê em Jesus, se arrepende dos seus pecados e nasce de novo, algo extraordinário acontece. O Espírito Santo passa a habitar nesse espírito humano regenerado. Paulo afirma que o mesmo Espírito, ou seja, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito. Isso nos ensina que há uma comunicação, uma confirmação, um testemunho interno. Não é apenas uma crença intelectual de que somos filhos de Deus, é uma convicção espiritual profunda, gerada pelo próprio Espírito de Deus dentro de nós. Essa experiência não depende de emoções momentâneas, nem de circunstâncias favoráveis. É algo que acontece no interior, no mais profundo do ser. Mesmo em dias difíceis, mesmo em meio às lutas, o Espírito Santo continua testificando ao nosso espírito que pertencemos a Deus. Amados,
Vivemos em uma geração que valoriza muito o que é visível, o que é palpável, o que pode ser medido, mas a vida cristã verdadeira é profundamente espiritual. Ela acontece de dentro para fora, quando o espírito humano está aliado com o Espírito de Deus. Toda a vida começa a ser transformada. O Espírito Santo não vem apenas para nos dar dons ou experiências sobrenaturais, embora isso também faça parte. Ele vem antes de tudo para estabelecer relacionamento. Ele vem para nos conduzir, ensinar, corrigir, consolar, fortalecer. Ele passa a habitar em nós como um selo, como uma garantia de que pertencemos a Deus, ao nosso Senhor. Paulo escreve isso aos Romanos em um contexto de ensino sobre a nova vida em Cristo. Ele fala sobre não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso nos mostra que, embora o Espírito de Deus habite em nós, precisamos aprender a viver sensíveis a Ele. O espírito humano, meus irmãos, precisa estar atento, precisa ser sensível e submisso à direção do Espírito Santo. Quando ignoramos essa sensibilidade, começamos a viver apenas na força da alma, das emoções e da razão. E isso, com o tempo, gera um desgaste espiritual. Quantos cristãos hoje vivem confusos sobre a sua identidade espiritual? Oscilam entre fé e dúvida, entre confiança e medo, porque não aprenderam a ouvir o testemunho do Espírito de Deus em seu interior. O inimigo, ele tenta plantar dúvidas, mas o Espírito Santo testifica a verdade. Esse testemunho interior, ele é silencioso, mas firme. Ele não grita, mas ele convence. Ele não força, mas conduz. Ele nos lembra, nos momentos de fraqueza, que somos filhos amados, aceitos, perdoados e guardados por Deus. Na vida adulta, nós enfrentamos muitas pressões, responsabilidades, decepções, perdas, frustrações. Tudo isso pode tentar nos afastar da sensibilidade espiritual. Por isso, precisamos constantemente cuidar da comunhão entre o nosso espírito e o Espírito de Deus. Essa comunhão, ela é cultivada na oração sincera, na meditação da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, na obediência diária e na vida de santidade. Não é algo automático, é um relacionamento vivo que precisa ser nutrido. Aleluias! Quando o espírito humano está em comunhão com o Espírito Santo, há discernimento espiritual. Começamos a perceber quando algo não agrada a Deus, mesmo que pareça bom aos olhos humanos. Há uma paz interior quando estamos no caminho certo. É uma alegria interior quando estamos nos desviando deste caminho. Essa é uma das maiores riquezas da vida cristã. Não caminhar sozinho, não decidir sozinho, não enfrentar a vida apenas com a própria força. O Espírito de Deus caminha conosco, fala conosco e nos fortalece por dentro. Amados, aplicando isso à nossa vida prática, precisamos aprender a valorizar os momentos de silêncio diante de Deus. Em meio à correria do dia a dia, o Espírito Santo continua falando, mas muitas vezes estamos ocupados demais para ouvir.
Quantas decisões poderiam ser diferentes se dessemos mais atenção ao testemunho interior do Espírito Santo? Quantos conflitos poderiam ser evitados se aprendêssemos a ouvir a voz suave de Deus no nosso espírito? Aleluias! O Espírito Santo, meus irmãos, ele testifica quando estamos vivendo como filhos e quando estamos vivendo como escravos do medo, da culpa ou da carne. Ele nos chama de volta ao lugar de identidade, de confiança e de intimidade com o Pai. Ser filho de Deus não é apenas um título religioso, é uma realidade espiritual vivida no dia a dia. É saber que não estamos abandonados, que não somos órfãos espirituais. É saber que Deus se importa conosco em cada detalhe. Talvez você esteja vivendo um tempo de questionamentos internos, dúvidas sobre sua fé, sobre sua caminhada, sobre seu valor diante de Deus. Este devocional é um lembrete. O Espírito Santo testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Não baseie a sua fé apenas no que você sente emocionalmente. Emoções variam. Baseie a sua fé na palavra e no testemunho do Espírito Santo dentro de você. Ele é fiel, constante e verdadeiro. Meus irmãos, reflita comigo. Pergunte a si mesmo com sinceridade: como está a minha comunhão com o Espírito Santo de Deus? Tenho dado espaço para ele falar? Tenho obedecido às suas direções? Tenho cuidado do meu espírito? Deus deseja restaurar essa comunhão. Se ela estiver enfraquecida, Ele deseja renovar a sensibilidade espiritual. Ele deseja fortalecer o seu interior para que você viva uma fé madura, firme, confiante. Aleluias! Amados, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso papaizinho querido, nós te agradecemos porque o teu Espírito Santo habita em nós. Obrigado porque ele testifica com o nosso espírito que somos teus filhos. Renova hoje a nossa comunhão contigo, aumenta a nossa sensibilidade espiritual, ensina-nos a ouvir a tua voz, a obedecer a tua direção e a viver guiados pelo teu Espírito Santo. Que a nossa fé seja fortalecida e a nossa identidade em Cristo seja restaurada. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu me despeço de vocês com o coração cheio de gratidão por esse tempo juntos. Deixa aí para mim o seu joinha, se inscreve no canal, compartilhe este vídeo no seu status de WhatsApp para que os seus familiares, os seus primos, os seus amigos, os seus colegas, os seus companheiros de trabalho, todo aquele que vê o seu status de WhatsApp possa também ser edificado por esta palavra. Continue comigo nesta série de devocionais, porque Deus ainda tem muito a falar ao nosso coração. Que você viva cada dia mais consciente desta verdade poderosa. O Espírito de Deus testifica com o seu Espírito que você é filho amado do Pai. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir.